Está começando mais um podcast aqui na Super ITV, da nova Super Itelecom. E hoje aqui comigo, Toninha Coelho, Edivaldo Soares, que é diretor do Democrata, está à frente do Democrata há mais de 20 anos. E aí, Edivaldo, o Democrata completou 93 anos neste mês de fevereiro. E aí, conta pra gente quais as novas aí? 93 anos, às vésperas de... Foi o quê? De ganhar contra o Cruzeiro, não foi isso? Lá no... 13 de fevereiro de 1932. Aí. Exatamente. E aí, comemorou em grande estilo esse ano, né? Nesse dia, nós estávamos lá em Sete Lagoas e demos de presente ao nosso torcedor democratense a vitória contra o Cruzeiro. Desde 1990, na década de 90, que o Democrata não vencia o Cruzeiro fora de casa. Nossa, muito tempo. E em 2010 nós vencemos aqui em Valadares, já na nossa gestão. Mas agora tivemos a felicidade. Em Sete Lagoas nós vencemos o Cruzeiro de novo. Presentão. Ô, Edivaldo, se a gente cortar aí. Você é valadarense? Sim, graças a Deus. Conta para nós aí. Tem uma raiz fincada aqui. Eu saí de Valadares em 69 por falta de oportunidade e fui para o Rio. Normalmente, o caminho que os valadarenses faziam quando queriam fazer um curso superior era Belo Horizonte. E eu queria fazer medicina. Mas eu fui influenciado por um grande amigo, falecido Eudes Miranda, foi quem me ensinou a trabalhar. Praticamente. Meu pai, evidentemente, me ensinou muita coisa, mas na fazenda e tudo. E o Eudes, eu trabalhei com ele no escritório de contabilidade há alguns anos, e ele era apaixonado pelo Rio de Janeiro. Então ele sempre falava para mim, você vai fazer medicina? Sim, você vai fazer no Rio. Eu falei, mas todo mundo vai para Belo Horizonte, vai fazer no Rio. Acabou que ele me convenceu e eu fui para o Rio, graças a Deus. E no Rio você é o quê? Vascaíno, botafoguense? Eu sou vascaíno no Rio, mas eu sou democratense, meu negócio é democrata. Mas e aí, como é que está o clube hoje? Como é que está aí? O poder público está ajudando? Nós, graças a Deus, nós conseguimos permanecer no módulo 1 esse ano. É uma grande vitória, né? Uma grande vitória, não tenha dúvida. Quando a gente entra numa competição, chegam técnicos, chegam alguns atletas e tudo mais. Quando eu vou fazer o primeiro encontro com ele, falar aqui não se fala em rebaixamento. Então vamos falar em outros objetivos, que é ficarmos entre os 4 primeiros, para ficar na semifinal, ou então do 5º ao 8º, onde nós ficamos, em 7º, para disputar o troféu em Confidência. Que o campeão do troféu em Confidência, ele adquire o direito do ano seguinte disputar a Copa do Brasil, que é a Copa Milionária que tem aí, né? Então todo mundo quer uma Copa do Brasil. E nós chegamos perto, nós chegamos, fomos desclassificados agora na sexta-feira passada, pelo Atlético, um time que nós jogamos aqui contra eles, nós empatamos de 0-0, fomos para São João del Rei, jogar contra um time da Série B do Brasileiro. Então, a receita que esses clubes trabalham com é muito diferente da nossa realidade. Ô, Edivaldo, eu entendo muito pouco de futebol. Eu sou atleticano e democratense, entendeu? Que bom. Você o quê? Cruzeiro ou democrata? Eu não sou, eu sou democrata. Só democrata. E lá no Rio eu sou vascaíno, vivi muitos anos no Rio. A minha pergunta é o seguinte, entendeu, Edivaldo? Eu vejo aí um time que está sempre em boas posições, que é o Tombense. E Tombos é uma cidadezinha pequenina. Como é que... Explica para nós, né? Uma cidade como Tombos está sempre em boa... Qual que é o segredo do Tombense? Um grande investidor que Tombense tem. O Eduardo Uran é um dos maiores empresários do ramo de futebol. E a mulher dele é de Tombos. Aí ele foi para lá e tudo, mas ele precisava de um clube profissional para poder registrar seus atletas, para ele não perder, senão ele perde o atleta para outros clubes. Aí ele começou com o Tombense. E ele, no início, ele não tinha grandes ambições em competições, nem regionais, nem nacionais. Aí o time foi crescendo, e eles têm muito bons jogadores fora do Brasil e dentro do Brasil.
Então, às vezes, eu tinha bons jogadores que estavam desempregados naquele momento, digamos assim. Então, ele levava lá para o Tombense e sempre fazendo Então, time ele é um formador de atletas? Também, mas ele tem muita gente que ele compra o jogador, por exemplo. O jogador destaca num clube do interior, principalmente. Ele vai lá, compra esse jogador e leva para grandes clubes. E depois ele faz bons negócios com esses jogadores. Então, o que Tombense teve? Desde que eu estou no Democrático, o Tombense já existia há muito tempo. E um grande investidor. É o que o Democrata precisa. Precisa de um grande investidor, principalmente o nosso empresariado. Eu não vou aqui fazer a merchandising, mas nós temos um empresário que realmente investe no Democrata. É o Coelho Diniz. Exatamente, é o Coelho Diniz. Então, eu chego lá no André Diniz e falo com ele, e agora esse ano? Só nós dois mesmo, né, Divaldo? Vamos embora. Então, tem muitos anos. Agora, eu espero. Eu já conversei com o nosso atual prefeito, antes dele tomar posse, o Coronel Sandro. Eu o conheço desde quando ele era major, né, e agora já é coronel reformado há muitos anos. E ele me disse, antes de tomar posse, que iria ajudar o Democrata. Eu falei, é necessário, porque todos os clubes que vêm jogar contra o Democrata, ou que nós vamos visitar, ele ostenta a prefeitura local. A única que não tem é o Democrata. Então, precisa, urgentemente, e que nosso empresariado entenda que o Democrata... Às vezes, tem alguns que chegam para mim e falam, eu vou dar X e você coloca na camisa. Eu falo, não faz isso não. Você não está ajudando. Você tem que entender que a publicidade esportiva hoje é a mais agressiva que nós temos a nível mundial. Eu tenho experiência com isso de patrocinar o Fluminense em 95. Então, eu tinha uma marca que eu representava, que era a Hyundai, desde 92 até 95, ninguém sabia o que era Hyundai. A gente chamava os amigos para ir tomar um café, apresentava o carro. O carro é bom e é barato, então o custo-benefício é muito bom. Aí nós patrocinamos o Fluminense, que estava na fila há 10 anos para ser campeão carioca. E com o gol de barriga do Renato, o Fluminense foi campeão e ali todo mundo passou a saber o que era Hyundai. Entendeu? Então, é um marketing, uma publicidade realmente dos melhores que temos. É a televisão e o marketing esportivo. São os melhores. Mas falta gente interessada em investir? Como é que é? Sem dúvida nenhuma. Eu diria o seguinte, governador Valadares precisa abraçar o Esporte Clube Democrata, como outras cidades já fizeram. Vamos citar Chapecoense, o time de Chapecoense. Chapecó viraram e abraçaram. O Chapecoense já foi para a Série A do Brasileiro, que hoje está bem firme na Série B, mas já visitou a Série A e está sempre beliscando ali pertinho para poder voltar à Série A. Mas consolidar na Série A é uma coisa muito difícil, que tem Corinthians, Flamengo, com orçamentos muito diferentes, que é difícil. Você vê o América Mineiro mesmo, ele vai lá na Série A e volta para a Série B. Então, na Série B ele é forte, mas na Série A, pelo orçamento também que trabalha, é muito diferente. Então, nós precisamos que o nosso empresariado valadarense abrace o Democrata, para aqui é o meu maior embaixador. Eu vou investir no Esporte Clube Democrata. E é uma camisa pesada, é uma camisa que os clubes, quando vêm jogar aqui, todos eles dizem mesmo. Quando eu contrato alguém que já jogou contra aqui, eu falo, agora eu estou do lado de vocês. Essa torcida realmente é apaixonada. Tem tradição, né? Exatamente. Quase 100 anos. Quase 100 anos. Eu costumo brincar também, é o seguinte, toda cidade tem um time de futebol. O Democrata tem uma cidade. O Democrata são 6 anos mais velho que a cidade. Né? De 32, a cidade é de 38. Né? A cidade fez no dia 30 passado agora, 30 de janeiro, fez 87. O Democrata, no dia 13 de fevereiro, como bem disse o Toninho, ele fez 93 anos. E tem diferença, assim, dos clubes que vêm jogar contra o Democrata? Os jogadores, eles ficam por conta só de treinar ou eles têm outros trabalhos, outros empregos com o que se preocupar e também treinar? Isso faz um pouco de diferença, né? Quando isso acontece. No nível que a gente joga, já desde que eu cheguei no Democrata, não tem outra coisa.
treina de manhã, treina de tarde, viaja longe para poder Ficam trabalhar. por conta né? mesmo, né? São profissionais Ô, mesmo do futebol. Mas tem a base também? A base do Democrata tem também? Ainda existe? Nós começamos lá atrás, nós fazíamos também um sub-20, inclusive, do interior de Minas Gerais. O único clube que tem o título de sub-20 mineiro é o Esporte Clube Democrata. Foi em 2003, eu cheguei em 2002, 2003, nós fomos campeões mineiros de sub-20. Na época era juniores, né? Hoje o pessoal chama de mas sub-20. essa formação de jogadores júniores, né? Não é uma boa para formar plantel, não? Ou tem dificuldade para fazer isso? É ótimo isso aí, Toninho. Nós precisamos de um sub-15, sub-17, sub-20. Que já teve, né? E isso é a base de teve. todo grande clube. E o Democrata é um grande clube que não tem condições de fazer isso, porque antigamente a gente fazia muito apertado, é um campo só. Então nós temos que ter um centro de treinamento, nós temos que ter espaço físico para que a gente dispute. Nós queremos disputar o sub-20, mas o Democrata, por exemplo, o ano que vem, ele tem uma série D de dado para poder disputar. Então nós vamos jogar o Mineiro no primeiro semestre e a partir de maio já começa a série D. Então, onde é que vai colocar o sub-17, onde vai colocar o sub-15, onde vai colocar o sub-20? Então, nós temos projeto imobiliário para o Esporte Clube Democrata, para poder construirmos uma arena multiuso para que o Democrata mande os seus jogos e também um campo de treinamento para o profissional. Esse ano foi de dar dó a nossa preparação, a pré-temporada que o Democrata fez. Nós não podíamos treinar no nosso campo, porque estava sendo reformado para a competição. E chovia muito. Então nós íamos treinar em Alpercata, em Engenheiro Caldas, Conselheiro Pena, aqui no Copivale. O Copivale nos emprestou também o campo algumas vezes. Então dava dó, o jogador saía daqui 1h30 para poder chegar no local do treino, 1h30 treinando e 1h30 de volta. Eles chegavam aqui acabados. Então, nós iniciamos muito mal a competição, não estamos aqui buscando desculpa, mas começamos mal a competição, porque depois que começou também... Falta de estrutura. Falta de estrutura. Nós não temos mesmo. E aí o pessoal fala, mas você tirou o jogo do Democrata, do Cruzeiro daqui. Eu não tirei, não. Eu lutei até o último minuto para que nós jogássemos aqui. Para o Democrata, até a receita é melhor. Bom, né? Porque o valor da receita que você tem bruta é praticamente a mesma. Mas as despesas que nós tivemos para poder jogar, bem maiores do que as despesas que nós tivemos aqui. Então, o Democrata precisa disso. Fazer esse projeto imobiliário caminhar e a SAF. O que é essa SAF que se fala tanto? É a Sociedade Anônima do Futebol. Todos os grandes clubes do Brasil, praticamente, já são SAF. Qual que é a vantagem disso aí? Vêm grandes investidores. O orçamento que os clubes começam a trabalhar com ele é completamente diferente do que se praticava antigamente. Você vê a Série A do brasileiro, antigamente a gente via bons jogadores e tudo mais. Mas o nível que se joga hoje a Série A do brasileiro é muito diferente do que há 5, 6 anos atrás. Aqueles jogadores que saíram daqui ou que sairiam daqui por fortunas e tudo mais, estão voltando. Você vê as entrevistas de quase todo o grande clube da Série A, você vê principalmente o espanhol ali ligado. É Uruguai, é Paraguai, é argentino, de tudo. E vê também o inglês, de muitos atletas que estão vindo. Ao invés só de saírem, estão saindo os mais novos. Os mais novos, às vezes, um ou outro saem ainda por fortunas. Você vê, por exemplo, o Bahia. O Bahia, esse ano, já foi muito bem. O ano que vem, esse ano, o ano passado ele já foi bem. Esse ano, escreve o que eu vou te dizer, o Bahia é um fortíssimo candidato ao título brasileiro. Porque quem detém hoje as ações do Bahia é o mesmo proprietário do Manchester City,
é proprietário da Ferrari, e tem outros 12 clubes pelo mundo aí, clubes de primeira nível, diria assim, a nível mundial. Então, precisa, o Botafogo, olha a campanha que o Botafogo fez o ano passado. Né? Você viu, o John Becker chega lá e está precisando de quê? De um lateral esquerdo, ele traz 3. Aí, inclusive, ex-seleção brasileira trouxe lateral esquerdo, e assim outras posições também. Mas também leva outros. Trata-se de um grande negócio. Não tenha dúvida Tudo é nenhuma, investimento. É um excelente negócio. E o Democrata é muito mal trabalhado, porque ele não tem como fazer um contrato mais longo com seus atletas, porque nós não temos competição, nós não temos calendário o ano inteiro. Então, essa diferença é grande. Nós terminamos agora na sexta-feira passada. Hoje você chega lá na nossa sede, no estádio José Mauro de Abas, você não vê mais ninguém. Todos já foram embora liberados. O Democrata não pode fazer um contrato longo por não ter competições e não ter também receita para manter esses jogadores aqui por mais tempo. Entendeu? Mas teria alguém em vista para fazer esse SAF do Democrata? Ô, Toninho, a gente tem que ter muito cuidado, Desculpa, né? Porque... Desculpa a pergunta. Não, mas veja bem, é muito boa a pergunta. A gente tem que ter muito cuidado, porque a SAF, ela para poder chegar, ela tem que chegar trazendo solução. E não mais problema. Problema nós já temos demais. Então a gente vê o vizinho nosso aqui, fez uma SAF nós estamos em 25, ele fez uma SAF em 23, não deu certo. De Ipatinga? Exatamente. Ele chegou, fez uma SAF, o empresário chegou lá, não, pode contratar o Toninho, que é craque, salário alto, pode contratar o fulano, que eu lá, jogadores, bons jogadores, com salários altos, depois não pagaram. Então, eles abandonaram. Isso é péssimo. O Ipatinga quase caiu naquele ano. Ficou em 9º lugar, onde o único lugar que você não compete a nada, que naquela época os 3 últimos disputavam, os 2 que iam cair, só salvava um, os 3 últimos. O 10º, 11º, 12º. O 9º, nada. E do 8º ao 5º, troféu Inconfidência. E do 4º ao 1º, disputa o título mineiro. No ano seguinte, outro empresário chegou, a mesma promessa, não, vou trazer bons jogadores. Nós derrotamos eles aqui e derrubamos eles para a 2ª divisão, porque é o módulo 2. Ipatinga hoje encontra-se no módulo 2. E lá em 2011, nós também derrubamos o Ipatinga e ele só voltou em 22. Para você ver a dificuldade que é para sair do módulo 2 para o módulo 1. Né? O Democrata não. O Democrata, às vezes que foi lá, bateu e voltou. Não pode ter muito tempo. O Rinaldo, né? O Rinaldo... E ajudava demais. Muito. Da Uzi Minas, né? Uzi Minas, ajudava muito, patrocinava muito. O Ipatinga, ele tem uma história fabulosa. Ele começou com 10 anos, o Ipatinga disputou Série A do brasileiro, foi campeão mineiro. Então, o Ipatinga tinha uma grande parceria com o Cruzeiro e tinha time que disputava Copa do Brasil, chegou a disputar entre os 4 finais. Então, Ipatinga tem uma história muito boa, mas vem sofrendo muito de uns anos para cá por falta de receita. E olha que o prefeito lá dá muito apoio, o atual e os que passaram. O Gustavo, então, agora dá total apoio ao Ipatinga. Né? E aqui é o que nós estamos buscando com precisando aqui, né? E ele já falou que vai abraçar o Democrata e, com certeza, outros grandes empresários virão também. A gente vê aí, posso fazer uma outra merchandising aqui? Claro. Sicredi. A gente vê o Sicredi em tudo quanto é lugar. A cooperativa que chegou aqui recentemente, todo lugar. Em São Paulo é Federação Paulista, o campeonato de juniores que acontece no início do ano, em janeiro, é tudo. E você vê o Atlético, que jogou contra nós agora, que virou SAF e com 5 anos ele está na Série B do Brasileiro. O Atlético é de onde? São João del Rei. São João del Rei. É uma cidade, com todo respeito, uma cidade histórica, linda, né? Mas tem 35 mil habitantes.
Nós temos aqui nossos 300 mil habitantes, mais ou menos. Nós estamos aqui, uma cidade polo, que tem uns 85 municípios aqui que reportam aqui para tudo, até para torcer para o Democrata. Nós temos. Então, isso é que nós estamos buscando para o Esporte Clube Democrata. Ô, Edivaldo, já conseguiremos. Vamos lembrar aí os jogadores que se fizeram no Democrata, saíram do Democrata e depois voltaram para a cidade também. Para quem não conhece, né? Conta aí pra gente, vamos relembrar. O Democrata, da década de 80 até, digamos, até 2000, mais ou menos, o Democrata mandou centenas de jogadores mundo afora. O Pagani, né? Pagani foi pro Loletano. Hoje, ele aposentou já há algum tempo. Um cara que deu um nível superior até da grande maioria dos jogadores de futebol. Ele é diretor do Loletano. Ele aposentou como atleta e assumiu como diretor. Nascido aqui, o Pagani. Nascido aqui. E muitos outros. Nós temos diversos que foram para grandes times nacionais. Aqui. O Fábio Júnior, né? Fábio Júnior, seleção brasileira. Geraldão. Geraldão. Seleção brasileira. Então, nós aqui tem material. Recentemente tem o Matheus Pereira também, que passou pelo Democrata, que está no Cruzeiro ainda. Mateus Ele ia Pereira. sair, não desistiu, está no Cruzeiro ainda. Sem dúvida, continua. Matheus é mais... Renovou. Darcy, né? Também é daqui. Né? Então, nós temos diversos jogadores. Você chega no Atlético Mineiro, lá na base, principalmente, tem mais de 15 valadarenses na base. No time profissional hoje, tem o goleiro que eles emprestaram lá para o América, que pegou o pênalti lá e desclassificou o Cruzeiro agora recente, no último final de semana. Matheus, né? Matheus. O Matheus é de Valadares. O Rubens, lateral esquerdo, ele é daqui de Tumiritinga. Vivia aqui em Valadares também, a família toda aqui. Então, nós temos diversos jogadores. Na nossa época, em 2003, eu trouxe para cá o Marinho. Marinho. Isso. O Atlético estava na Série B em 2005. O Marinho foi o artilheiro do Atlético Mineiro e levou o Atlético para a Série A do Brasileiro outra vez. Foi até um detalhe curioso do Marinho, assim, ele não tem a cartilagem do joelho direito. Né? Isso já nasceu com esse problema lá. E eu levei o Marinho no Cruzeiro, contrataram, não ficou. Aí eu levei para o Vasco, eles não chegaram nem a contratar, porque não tinha cartilagem. Aí eu peguei, voltando do Rio, falei com o Marinho, vai para casa. E eu passei no Atlético Mineiro, nessa época que estava lá no Série B, Ziza Valadares era o presidente do Atlético Mineiro. Peguei, cheguei para ele e contei a história. Falei, volta, aqui também é time grande, o departamento médico vai dar pau também nele aqui. Eu falei, faz um contato de risco. Mas como é que é isso? 3 meses, mais 3 meses, mais 3 meses. Quando passaram os primeiros 3 meses, ele fez 3 anos depois. O Mineirão lotado, gritando, Marinho, gol, gol, gol. Foi o grande artilheiro do Atlético Mineiro. Saiu na nossa gestão, lá para o Atlético Mineiro. Então, aqui tem... E o Democrata, se ele fala, olha, vou começar a observar. Vem gente de tudo quanto é lado. Do Rio Grande do Sul, do Acre, de todo quanto é lado, vem de todo lado. É uma marca pesada. Eu vejo você com esse entusiasmo. Por que você gosta tanto do esporte, do futebol? Do Democrata, né? Não. Joguei, Toninho. Você jogou? Já jogou no Democrata? Joguei, o Democrata. Joguei no juvenil. Eu comecei no pastoril. Eu joguei no infantil do pastoril, depois joguei no juvenil do Democrata e depois fui para o futebol de salão. Nós disputamos aqui pelo Figueira, pelo Presbiteriano, pagava meu colégio, jogando pelo Presbiteriano. Então você era um bom jogador. Fui para o Rio de Janeiro, lá no Clube Sírio-Libanês, eu ganhei um título do Sírio-Libanês para poder ser sócio-atleta. Depois, quando eu me casei, eles mudaram o título, que é para eu convidar minha esposa a poder frequentar também o clube. Né? Então, eu sempre gostei muito. E lá no Sírio-Libanês eu cheguei a dirigir como vice-presidente de esporte. Eu dirigia diversas categorias, modalidades e categorias que nós tínhamos no Sírio-Libanês. Né? Então, essa a situação Edivaldo, eu tenho um amigo que foi deputado, foi político a vida toda. E há pouco tempo ele ligou para mim, ele é de Belo Horizonte.
Ô, Toninho, como é que estão as coisas? Tá tudo bem e tal, Ronaldo. E em Belo Horizonte? Pro Toninho, eu estou mexendo com um negócio mais difícil que política. Falei, senhor, Ronaldo, não tem Existe. jeito. Política é um negócio difícil. O que você está mexendo, Ronaldo? Falei, não, agora eu estou dirigindo um time de futebol de segunda. E ele não mentiu, não. Você acha que realmente é mais É difícil? complicado. A política é muito complicada. Né? Porque às vezes você hoje está no partido aqui, daí a pouco com a coligação X, daí a pouco esse partido venta para outro lado, vai para outro e tudo mais, e vocês têm essa habilidade. Agora, o que é o mais difícil no futebol? Toninho, faz o o futebol mais tão difícil é que no meio do futebol existem muitas pessoas mau caráter. A verdade é essa, eu estou sendo direto e sincero. Hoje está melhorando muito O nível, né? né, o nível. Mas os empresários, antigamente, ainda acontece. De chegar um empresário, ver que você tem um jogador destacando e tudo mais, ele faz uma oferta maior ali naquele jogador e te rouba o jogador. A palavra é essa. O verbo é esse mesmo. Ele vai lá e tira o seu jogador. Então, mas hoje os clubes já têm profissionais, né, para essa área, para poder ter esses atletas documentados de tal maneira que eles não conseguem fazer certas coisas, poder tirar o jogador, ou às vezes até mesmo pagando muito mais barato do que ele vale. Então, essa situação tem que estar muito atenta, porque o futebol é complicado. Ficou mais organizado, né? Sem dúvida nenhuma, e mais profissional. Você vê hoje, você tem o executivo de futebol, o Democrata tem seu executivo de futebol quando está em atividade. Mas essas pessoas realmente eles conhecem. Você pergunta, fulano de tal, e sabe até o CPF deles, dos jogadores. E olha que o universo de jogador é muito grande. Você tem jogador para tudo quanto é lado. E você pega uma série D de idade do brasileiro, são 90 e poucos clubes. Você multiplica por 30, você vê a quantidade de atletas só na série D. O Edivaldo está me fazendo lembrar uma passagem interessante. O Democrata sempre teve o time feminino. O que é feito do Zé Rodinha? Zé Rodinha, eu não tenho Você lembra, contato sabe quem é? com ele, não. Eu sei quem é. Mas quem esteve aqui e levou algumas atletas para a Austrália foi o Paulinho Dutra, que jogou comigo futebol de salão. Nós servimos o tiro de guerra juntos. Ele era o nosso pivô. Irmão do Alírio Dutra. Isso. Então tinha o Paulinho. Nosso time era o Gilberto Boechat, China, que é do Instituto de Visão. Eu na lateral direita. Aloysio Vargas era o nosso fixo na época. Robertinho Asterreita e Paulinho Dutra. Era um time bom. Ele saía daqui, ia para João Molevade, disputava com todos os times aí do interior. Mas você jogava por ilusão, né? Não, pelo Figueira. Ah, pelo Figueira. Pelo Figueira. Então, o campeão, todos os campeões do interior iam para João Molevade para poder disputar. O campeão e o vice, chamava-se interiorano. Então, o campeão e o vice iam para a capital poder disputar o Campeonato Mineiro, junto lá com os grandes clubes. Nosso tempo já está acabando, amigo, o tempo passa rápido. Mas eu queria lembrar aqui também das torcidas, né? Hoje ainda tem, eram 4 torcidas que o Democrata tinha? Nós temos hoje lá a X Pantera, pela localização da arquibancada, a Demorcute, Pantera Cor de Raça e a Pantergole. Então nós temos ainda as 4 torcidas lá. E o hino, eu lembro que o hino do Democrata foi o... Como é que chama? Velho Rosa. Velho Rosa que tinha feito, e depois ainda fizeram uma outra versão do hino, mais agitado. Sim, foi uma banda que fez aqui na época. No rock? No rock, Porque letra e música do Velho Rosa. O Rosinha também foi civil de guerra conosco, e ele jogou também futebol de salão. Então, Velho Rosa é um velho amigo mesmo. E lembrando que toda essa história está escrita no livro que o Tim Filho escreveu, né? Tem um livro contando a história do Democrata. Adilza, eu dei uma pesquisada na história do Democrata e descobri uma coisa interessante. Um dos fundadores é um senhor chamado Milton Amado. O Milton Amado é nascido em Valadares
estudou na USP em São Paulo e é um dos maiores tradutores da língua inglesa, entendeu? Inclusive, clássicos da língua americana, da língua inglesa, foram traduzidos por ele. E ele foi embora da cidade. Foi embora, mas, né? Ficou a história aí. Ficou a história. É. É porque o democrata tem muita história, né? Verdade? Tem muita coisa. Se Eu, não for falar de Zé Abas, democrata, e- em governador Valadares e fora de Valadares, né, os jogadores, os atletas que saíram daqui. E o futuro do democrata é brilhante. Pode ter certeza que será brilhante. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não estou falando aqui do Edivaldo estar à frente, não. Se Deus quiser, eu vou deixar uma estrutura física para o Esporte Clube Democrata, para que ele realmente entre nessas competições que estão cada vez mais difíceis. Existe plano, então, de fazer um estádio? Sim, um novo estádio e campo de treinamento para o profissional. Uns 3 campos para fazermos uma base sub-15, sub-17, sub-20. Alojamento, porque vem atletas de fora, principalmente da base, né? E, se possível, um mini hotel para poder fazermos as nossas concentrações também dentro das nossas dependências. Né? Um alojamento. É isso aí. Mais Sucesso, alguma coisa, né, Tânia? Edivaldo? Se Deus quiser, vai dar tudo Deus, certo. né, Esse que projeto imobiliário sair do papel e a SAF chegar e o Democrata conseguir uma receita para poder... Não precisa ser igual, não, mas pelo menos a metade que os outros clubes estão jogando contra a gente. É até desigual a receita. O que o Democrata faz é milagre, às vezes. Né? Nós saímos aqui esse ano com 2 pontos. Nós jogamos 3 partidas em casa, pelo sol escaldante que estava jogando debaixo, perdemos as 3 partidas, onde o Democrata é muito forte. A Igreja Católica tem 2.000 santos, 20.000 santos. Será que não temos santos de volta? Não? Eu vou mandar pesquisar isso aí. Então, só para concluir, é que nós temos com 2 pontos daqui para fazermos 3 partidas fora. Uberlândia, lá em Uberlândia, o Aimorés, lá em Ubá, e o Cruzeiro, em 7 Lagoas. Nós precisávamos de 2 vitórias, no mínimo. Ganhamos o Uberlândia, ganhamos o Aimorés, fomos para 7 Lagoas, ganhamos o Cruzeiro. Então, nós ficamos em 7º lugar. Isso aí, que bastaria que ficar no... mais torneios, vocês vençam aí durante o Ô, ano. Edivaldo, sem Deus querer, quiser. estou para perguntar isso. E o Tupi? Cadê o Tupi? Tupi há muito tempo. Você vê uma cidade como Juiz de Fora, tem o Tupi e o Tupinambás. Os 2 estão lá na 3ª divisão. Ó. Entendeu? Então é difícil, tem que ter realmente umas pessoas dispostas a enfrentar certas dificuldades para poder ficar num grande clube. Tá certo. Edivaldo, boa sorte para você, para o time, para o Democrata. E muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigado, Edivaldo. Eu que agradeço o prazer espaço tê-lo também. aqui. E o Democrata agradece muito também. E com certeza a nossa torcida, ela joga. Nós temos o 12º jogador. Por isso que quando eles vêm jogar aqui, eles falam que é um pouquinho difícil para eles e tudo mais. Realmente é muito difícil ganhar da gente aqui. Esse ano foi um ano atípico. Jogamos 3 em casa, perdemos as 3. E todas fora, nós não perdemos nenhuma. Nós empatamos com o Atlético, empatamos com o Betim, ganhamos do Uberlândia, ganhamos do Aimorés e ganhamos do Cruzeiro. Todas fora. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui com mais um podcast aqui na Super ITV. Até mais. Tchau.